Muitos dos edifícios do Rino Leve, mas não só do Rino Leve, né, de arquitetos em geral ou construídos na cidade, foram modificados ao longo do tempo. Essa modificação, a princípio, não é um mal, né? Ela responde a mudanças que acontecem na sociedade, atualizações técnicas, alterações do programa, né, do uso dos próprios edifícios, enfim. Por uma infinidade de fatores, muitas vezes é preciso, de fato, reformar, transformar os edifícios, e isso, a princípio, não é algo ruim. O problema, eu acho, é que o Brasil talvez tenha uma pulsão ao novo, né? Ao novo e à moda, vamos dizer assim, né? E muitas vezes essas transformações elas são feitas sem um diálogo com a pré-existência. Então, modifica-se tudo a ponto de não se reconhecer mais o que era aquele edifício originalmente, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho que a gente ainda tem, no Brasil, tanto, não só os profissionais, né, os arquitetos, mas também aqueles que encomendam e usam o edifício, tem que aprender como a gente pode fazer intervenções que requalifiquem os edifícios, que respondam a novas demandas, mas sem necessariamente apagar a sua história, né? Sem desvirtuar as características fundamentais dos edifícios, né? A gente tem vários exemplos pelo mundo em que o novo e o antigo convivem de uma maneira muito interessante, né? Que você pode ver as várias camadas de tempo, né? E isso é uma coisa muito rica. Morando na Europa, a Europa não muda nada, né? Você, depois de 50 anos, que de uma parte é muito bom e fazem as coisas fora, fica aquele centro, núcleo histórico, se preserva, né? Eu acho pena que eu acho que aqui, às vezes, tem de ser, obviamente, o progresso, tudo isso, mas eu acho que tem de ter, o brasileiro tem pouca memória histórica, eu acho. É importante para os jovens, eu conheci a Avenida Paulista, eu posso entender que não era mais possível, mas tinha os casarões maravilhosos, inclusive o Roberto nasceu na Avenida Paulista, tinha umas casas fantásticas, né? E de grandes personagens. Então, acho que deveria se achar um modo de conviver com as várias épocas, não? Eu acho que o primeiro cinema que o Dr. Rino fez foi o que a gente chamava de arte palácio. No começo ele tinha um outro nome, porque ele representava os estúdios alemães, mas, enfim, depois da Segunda Guerra ele mudou de nome para Arte Palácio. E ele ficou vazio a um certo momento, apesar de muito conhecido, muito divulgado, etc. E ficou um cinema de quinta categoria, um cinema pornô, e depois fechou, e a prefeitura comprou o cinema. Ele foi desapropriado, comprado, está fechado agora, né? E nos contrataram para revitalizar o cinema, mas não mais como cinema, mas como um teatro que admitisse shows. Poderia haver, por exemplo, espetáculos de música, shows e coisas desse tipo. Fizemos um anteprojeto, estudos preliminares, e chegou-se até a um pré-dimensionamento bastante detalhado. E aí, o que acontece? Nada, porque faltou dinheiro, faltou interesse, faltou... Então, eu te pergunto, há interesse por obras tombadas, hein? Diga-se de passagem, a obra é tombada pelo patrimônio, portanto, muito cuidado com ela, na forma de tratar, etc. Só que há tantas necessidades em São Paulo, a cidade tem problemas tão grandes, que uma coisa como essa, de certa maneira, é posta de lado. O ato de preservação era um ato, ao mesmo tempo, de valorização, mas um ato de reconhecer que aquela função está em risco. Aquele edifício que suporta aquela função já não está cumprindo o seu papel de uma maneira bastante eficiente. A gente tem alguns casos, algumas situações no qual o tombamento é feito no sentido de valorização de uma determinada diretriz de uma determinada produção. Então,
há edifícios modernos, né, como Pampulha, por exemplo, que foi tombado assim que foi inaugurado. Por quê? Porque havia um interesse de afirmar que o valor cultural daquele conjunto para a arquitetura moderna e para aquela sociedade nos anos 40. Mas isso não é comum. Não é comum a gente tombar algo que está ameaçado de se perder. E aí é uma decisão difícil, porque ela cria uma série de problemas de como que esse bem tombado ele pode assumir outras atividades, outras funções mais contemporâneas, ou se adequar para assumir essas novas exigências do tempo. Então, a questão do tombamento das obras do Rino ou demolição, ela é uma questão complexa, porque a gente tem um conjunto de obras muito grande que ele conseguiu construir em São Paulo, principalmente em São Paulo, e essas obras, não dá para preservar tudo, né? Ela tem que ser escolhido o que vai ser preservado e como ele vai ser preservado. Na década de 90, na época que nós estávamos fazendo ainda esse trabalho, o professor Lúcio Gomes Machado entrou com um pedido de tombamento de um conjunto bastante extenso, mais de 20 obras, junto ao Condefat. Isso foi muito importante na época, porque sustou a demolição de vários desses inclusive edifícios, né? Tinha acabado de ser demolida a casa dele ali que é o primeiro exemplo de casa com pátio e jardim, né? Então tinha essa vontade de fazer uma preservação mais extensiva da obra dele. O Condefat demorou bastante para fazer a avaliação técnica e a recomendação do que iria ser tombado. Fiquei muito contente em saber mais tarde, quando eu entrei no Condefat como conselheiro, que o nosso livro, o livro do Rino Leve, Arquitetura e Cidade, tinha sido uma fonte de informação e mesmo de construção de avaliações por parte dos técnicos do Condefat para informar quais edifícios seriam tombados ou não tombados, né? A gente, às vezes, quando está fazendo um estudo histórico, né, nós não damos conta que nós estamos produzindo um material, um documento, uma avaliação que vai servir para um outro colega arquiteto ou não no órgão de preservação para sugerir, né, definir quais edifícios devem ser tombados ou não. Eu acho que o Rino tem um conjunto de obras bastante grande e com uma parcela dela tombada. Acho que isso é muito bom. Tem obras que a gente vê que tem mau estado de conservação, apesar de estarem protegidas, né, o que é uma pena. Há uma questão muito séria no Brasil no que significa não apenas tombar, mas o que é necessário fazer para aquilo que está tombado ser preservado, né, e como preservá-lo, como adequá-lo para novos usos. E acho que a gente tem muito para aprender ainda a desenvolver. Nesse momento no qual a preservação está sendo bastante questionada, né, porque não há recursos, não há interesse de setores governamentais nessa preservação. Esse debate que a gente tem que fazer, tem que trazer para todos os níveis, né, da nossa discussão.